Oi, hoje é dia de unboxing da tag Experiências Literárias, tag Inéditos, a caixinha laranja, edição novembro de 2021. Bom pessoal, de vez em quando acontece esses momentos aqui de coincidência, digamos assim, né? Eu estava já para gravar um unboxing tradicional de uma comprinha básica que eu faço lá na Amazon, né? Já puxando uma caixinha fechada lá da estante. Isso porque, claro, né, eu havia prometido que ia fazer o desempacotamento de uma das duas caixas da Tag Experiências Literárias, tanto a azul quanto a laranja, a primeira que chegasse. Bom, enfim, acabou chegando a caixa justamente no momento que eu já tinha desistido que ela pudesse aparecer, né, justamente pouquíssimos minutos antes de eu pegar um pacote qualquer para fazer o unboxing. Enfim, resulta, né, que agora sim temos uma caixa aqui para abrir, mas a caixa azul Tag Curadoria ainda não chegou aqui em casa. E eu espero que não esteja por causa esse atraso acontecendo porque eu tô com problema com o cartão de crédito, né? Tá trocando, vencendo o cartão e eu acho que eu esqueci de renovar com um novo número. Sei lá, posso até perder a caixa azul desse mês. Mas enfim, vamos abrir então a caixinha aqui que está levinha. Não está muito pesada, vamos ver o que temos por aqui neste mês de novembro. E sem muitas enrolações, já vou passar o meu estilete completamente... Até que cortou bem dessa vez. Vamos ver o que temos por aqui. Abrindo devagar. Bom, temos aqui algo que já mereceu destaque nos últimos dias, os últimos meses, né? Acho que 2 últimos meses aqui na tag Experiências Literárias. Uma caixa especial, uma edição especial, não sei exatamente o que é, eu acabei não comprando, mas parece que temos aqui uma amostra grátis. Daqui a pouco eu mostro porque é exatamente o mimo da vez, com certeza. E temos aqui também, fora o principal, um folheto que eu não sei se eu vou abrir agora, porque eu vou tomar spoiler do que está aqui nos elementos principais, ou não, acho que eu vou abrir depois. Deixa eu dar uma olhada primeiro no livro que está aqui, né? Todos os elementos principais. O estojo, o livro, no caso, né? Com a história da vez, também uma revistinha informativa e também um marcador de página. É o kit básico, além do mimo. Enfim, vamos dar uma olhada então aqui nesse estojo que está bem básico, digamos assim, em termos gráficos. Vamos ver. Olha só, né? Temos essas formas aqui, circulares, triangulares, em faixas, e esse grafismo aqui remete muito à cultura africana, né? Que eu acho que é o que tem a ver também ali com o mimo. Pode ser que sim, pode ser que não. Bom, do outro lado do estojo, a mesmíssima coisa. Realmente, não é uma coisa assim super bonita, né? Mas vamos dar uma olhada então aqui no título da obra desse mês, que é Menino Mamba Negra, escrito por Nadira Mohamed. Ok, então temos literatura afro-árabe, talvez, né, pelo nome da autora. Acho que sim, tirando o livro e a revistinha, sobramos aqui o estojo que temos uma cor sólida ali dentro, que é uma roxa, lilás, mais ou menos. Não é uma caixa, uma capa, um estojo, melhor dizendo, muito inspirador nesse mês, a não ser, claro, que faz uma referência, claro, à cultura africana, pelo que eu entendi, mais ou menos. Enfim, daqui a pouco eu mostro para vocês detalhes da revistinha, mas antes vamos ao principal aqui, que é o livro, e principalmente agora a capa dele. E olha só, confirmando realmente, né? É uma história africana, porque temos aqui as feições de um garoto, justamente, né? Porque o título da obra, Menino Mamba Negra, já se traduz aqui completamente um texto da Nadira Mohamed. E o visual aqui, caramba, tá muito bonito, gostei dessa arte aqui. Olha, faz tempo que a tag Inéditos não apresenta uma arte bem interessante. Realmente um grafismo muito bem feito aqui nesse mês. Estou surpreendido, hein? Bom, procurando sobre informações aqui na quarta capa, temos bastante coisa. Vamos ver. Aden, Yemen, 1935. Uma cidade vibrante, viva, cheia de perigos ocultos. Hilar de Jama, um garoto de 10 anos que se vê sozinho no mundo após a morte inesperada de sua mãe. Para chegar à Somália, terra natal de seus ancestrais nômades, o menino cruza o Mar Vermelho. A guerra no horizonte e as forças fascistas italianas, que controlam parte da África Oriental, estão se preparando para a batalha, mas Jama não pode descansar até descobrir se o pai, ausente de sua vida desde que era bebê, está vivo em algum lugar. Assim começa uma jornada épica que levará Jama ao norte atrás de Djibouti, Eritreia e também Sudão, países devastados pela guerra, até chegar ao Egito. De lá, a bordo de um navio transportando refugiados judeus recém-libertos dos campos de concentração,
o garoto segue através dos mares para a Grã-Bretanha. Essa história da longa caminhada de um garoto em busca de liberdade também é a história de como a Segunda Guerra Mundial afetou a África e seu povo. Uma história sobre sentir-se deslocado e, no fim, encontrar-se novamente. Tá bom, é uma história então, sim, da desenvolvimento, da maturidade então desse garoto aqui, né, o Jaman. Ok, na verdade, essa sinopse aqui não traz digamos, uma peripécia interessante para o personagem. É mais o sofrimento dele, frente, claro, a estar órfão, querendo procurar seu pai e tentando sobreviver àquelas questões ali da guerra. Bom, não é algo excepcional. Talvez se eu lesse essa sinopse ali na livraria, dando uma olhada nas gôndolas, eu não me interessaria em levar o livro para casa. Mas eu já tenho ele. Afinal de contas, o grande barato aqui dessa caixa mistério justamente é esse, né? E da outra também a caixa azul, até a curadoria, né? É você comprar um livro que você não sabe exatamente qual é e, claro, embarcar na proposta da história, né? Seja ela boa ou não, né? Ou seja, se você de fato se interessaria ou não pelo enredo. É uma coisa de tentar e descobrir depois se você curtiu ou não a experiência. É assim como todos os livros, todos os meses. Como eu disse, a sinopse em si não é assim muito chamativa. Me parece muito genérica, na verdade, o começo aqui, o princípio da história. Mas claro, tudo vale, tudo ganha importância, exatamente como o autor consegue desenvolver a sua narrativa. Isso que sempre importa mais. Enfim, vamos dar uma olhada então. Agora sim, no folheto, né, já que eu deixei ele de lado, e agora eu conheço a história, não tem problema caso tenha algum spoiler por aqui. Bom, abrindo, na verdade, não é um folheto, é um pôster, né? E diz aqui, afronarrativas que ecoam minha, sua, nossa voz. Tem a ver então com a proposta então que está ali também no mimo. Tá. Acho que agora entendi. Eu havia dito até que foi no mês passado, se eu não me engano, que a temática das duas caixas seriam literatura africana. Mas não, é aqui de novembro que isso aconteceu. Ou deveria ter acontecido. Não, aconteceu. Na verdade, aqui no folheto, é um pôster e folheto, né? Aqui na frente é um pôster e atrás está mais um folheto da propaganda do que é o projeto aqui desse mês de novembro, né? Bom, já estou mostrando para vocês aí no detalhe exatamente o que eu estou encontrando por aqui, como referência a ilustração do folheto, as leituras nas duas caixas, que vai virar um pequeno spoiler para quem ainda não recebeu a segunda caixa, né? Que eu não recebi a azul ainda. Por que a caixinha desse mês é especial? Uma playlist que sempre acompanha, né? Ouvir algumas músicas enquanto a gente ouve os livros. Ok, bastante interessante realmente aqui a proposta então neste mês. Bom, daqui a pouco então eu vou ao mimo para confirmar essas questões da literatura. Peraí, eu já ia me esquecendo de mostrar também o interior aqui do livro, não basta mostrar só a capa e a sinopse, né? Fiquei tão focado que a sinopse não era tão instigante assim. Bom, vamos dar uma olhada então, antes de ver o livro, né? Vamos dar uma olhada então no marcador de página. Pois aqui no detalhe a gente percebe que temos um recorte, mais uma vez, da capa do livro. Menino Mamba Negra, de Nadira Mohamed. Pois bem, e do outro lado, uma frase. Jama, o menino Mamba Negra, tornara-se um homem do mundo. Fala sério, né? Que frase é essa que eles me colocam de destaque no marcador de página? Cada mês está ficando pior. Praticamente, não precisa mais colocar a frase aqui atrás, porque está sendo inútil. Que frase é essa? Como é que um livro, vamos até dar uma olhadinha aqui, né, antes de vê-lo por completo, 284 páginas de literatura, e você destaca isto aqui, filho? Pô, dá para achar uma frase bem melhor. Em qualquer livro, qualquer assunto, qualquer pensamento do personagem principal, qualquer pensamento, fala, né, dos personagens secundários. Mas isso aqui é o quê? É nada. Que coisa ridícula. Estou mal-humorado hoje. Enfim, vamos dar uma olhada então no interior do livro, onde vemos logo de cara uma orelha com bastante informação aqui, Pois é, muita coisa mesmo. E abrindo, temos a folha de guarda aqui, que parece granito, né? Parece, mas não sei identificar exatamente do que se trata realmente. Depois, a velha frase, essa edição foi feita com carinho pela tag para seus associados. Em seguida, temos a confirmação aqui que quem fez a tradução da obra de Nadira Mohamed é a Mariana Della Valle. E a parceria do mês é com a Tordesilhas, pois é, a editora, né? Temos aqui uma dedicatória para Nadirifo, Tashabo, Ahmed, Shazam
Shizade e todos os outros que perdemos. Bom, em seguida temos duas epígrafes aqui vocês podem dar uma congelada na imagem e conferir o texto. Bom, em seguida já começa a história no seu primeiro capítulo, onde temos Londres, Inglaterra, agosto de 2008. Ué, mas a história não se passa lá em 1935? Ué, então a história é contada depois que tudo aconteceu, provavelmente. É, deve ser isso. Mas deixa eu voltar aqui no expediente do livro e conferir quem é o autor dessa ilustração, que não está aqui no começo do livro, deve estar lá no final, né? Ah, então, olha só, no final aqui temos uma foto da Nadira Mohamed, nascida em 1981. Bacana. Bom, deixa eu ver, cadê o... Ah, que está aqui, ó. O expediente está no final mesmo. Deixa eu ver, projeto gráfico, Amanda Sestaro e a capa da Letícia Quintiliano. Pois é, ela deve ser a responsável por essa bela arte aqui na capa, com esta feição aqui do menino protagonista, o Jama. Gostei bastante. Agora continuando onde eu parei, né? Porque eu esqueci de mostrar o livro, né? Então eu vou ao mimo para confirmar essas questões da literatura africana. Mas vamos agora para a revistinha aqui de novembro, onde temos aqui na capa algo completamente simples. Na verdade, eu acho que é a representação ali do protagonista da história, o Jama, né? Basicamente isso, né? No primeiro momento você nem percebe que é uma criança, mas é uma criança. Mas um bebê, na verdade, parece, né? Mas enfim. Bom, do outro lado temos uma frase. Vamos dar uma olhada no que se trata. Uma frase, olha só, da Toni Morrison. Ali, no centro daquele silêncio, não estava a eternidade, mas a morte do tempo e uma solidão tão profunda que a palavra em si não tinha qualquer significado. Tá bom, uma frase interessante da Morrison. E eu gosto quando essas frases em destaque são realmente daquelas que você pode refletir um pouquinho a respeito do que está contido nela. Bom, abrindo então aqui a revista, temos a cartinha ao leitor. Olá, Tagger! Na apresentação da obra de Nadira Mohamed, presente nas páginas a seguir, descobrimos que Jama, protagonista de Menino Mamba Negra, tem a vida marcada pelo deslocamento forçado, que o deixa à mercê da truculência dos colonizadores europeus. Ao mesmo tempo, destaca a jornalista Yarema Soares, que assina o texto, uma linha quase invisível de esperança atravessa o enredo em momentos mágicos, permeados por um lirismo envolvente. Pois é, a coisa do lirismo é o que a gente só percebe durante o ato da leitura. Bom, continuando aqui, a cartinha longa, né? Vamos para o sumário da revista, onde temos 4 artigos. O primeiro, o livro do mês, referente à história, depois leitura atenta, não dá para saber exatamente do que se trata, e por fim Somália, um país em busca de um destino, porque o último artigo, na verdade, é um teaser do que vem a seguir no próximo mês. Bom, abrindo aqui temos um texto da Yarema Soares, que é exatamente a diáspora de Jama. Nadifa, e olha só, agora que eu percebi, aquela letra lá na capa do livro está um pouquinho difícil a leitura, né? Eu falava que o nome dela era Nadira Mohamed, não, é Nadifa Mohamed. Olha só, letrinha difícil lá que eles escolheram para a capa do livro, né? Bom, enfim, Nadifa Mohamed une a poesia falada e a literatura escrita em romance inspirado na trajetória de seu próprio pai. Então temos elementos autobiográficos aqui também contidos na história. E continua aqui o texto introdutório aqui da revistinha e temos uma foto aqui da autora, aqui da Nadifa Mohamed. Pois bem, continua então outro artigo com leitura atenta. O que é isso? Ah, é tipo um dicionário, né? É, bacana. É até comum, né, em literatura africana aparecerem muitos dicionários, porque é muitas palavras que a gente, claro, não vai entender, e é sempre interessante a gente descobrir seus significados. Bom, aí temos o último artigo, escrito por Paulo Roberto Baqueiro Brandão, Somália, um país em busca de um destino. Terra de origem da autora e do protagonista do livro deste mês, localidade é marcada por persistente crise humanitária. Ok, e é um texto também longo, aqui a gente pode ver no mapa onde fica a Somália, né? Ali na beirada da África, literalmente do lado do Oceano Índico. Ok, e depois já vem as dicas do que teremos no mês seguinte, tanto em dezembro quanto em janeiro, mas eu não gosto de ver porque eu não gosto de tomar spoilers antecipados, porque eu curto a brincadeira de abrir uma caixa mistério sem saber o que você vai encontrar do lado de dentro. Bom, vamos então ao mimo que temos por aqui, que está lacradinho. Deixa eu tirar o plástico primeiro. Opa, preciso de um estilete, cadê ele? Está aqui. Muito bem, vamos cortar. Não sei do que se trata isso aqui, quer dizer, são textos, né?
textos curtos, provavelmente, que logo eu já vou descobrir. Bom, é uma edição interessante, totalmente na cor azul, e eu suponho que na caixa azul vai ter exatamente o mesmo livro, talvez com textos diferentes, só que na cor laranja, só para diferenciar. Eles gostam de fazer essa brincadeira para quem não pode comprar as duas caixas. Enfim, vamos dar uma olhada então aqui na capa deste mimo, onde vemos aqui escrito escritos negros, textos contemporâneos. E do outro lado, na quarta capa, temos, nesta coletânea inédita, 6 autores bastante diferentes entre si, compondo um mosaico de temas e nacionalidades, debatem sobre literatura e derivados no mundo contemporâneo. Teresa Cárdenas rememora o nascimento do seu fascínio por livros durante a infância pobre em Cuba. Nadifa Mohamed, a autora aqui do livro desse mês, apresenta a história de Filsan, uma jovem militar somali enviada para uma difícil e perigosa missão. Jefferson Tenório e Cidinha da Silva compartilham suas trajetórias e influências como escritores e leitores. Por fim, registramos uma conversa histórica entre Alanda Rosa e Marcela de la Salette, da qual discorrem sobre os mais variados assuntos, passando por literatura, música popular brasileira, revoluções, jogando luz sobre os avanços e tropeços de um país que ainda precisa confrontar seus fantasmas. Ou seja, né, esse livrinho aqui me parece que não é apenas de contos, né? Também tem alguns artigos, algum papo, né, entre alguns autores, muito interessante. E eu estou sentindo uma coisa que eu gosto bastante aqui, ao abrir o livro, ó, o cheirinho, pois é, que coisa boa, né? Bom, bom, bom. Aliás, tem umas ilustrações aqui no meio, não são as ilustrações dos autores aqui presentes. Bem bacana, com certeza, este mimo interessante aqui. A conferir também. Bom, e aqui está o apanhado geral do kit desse mês de novembro. Todos os itens presentes, sempre analisados aqui no finalzinho do vídeo, aquele quesito básico, né? O projeto gráfico, se ele é bacana, se ele não é, se condiz um pouco com a história ou não. Sim, ele está coerente sim com a proposta desse mês, que são as temáticas africanas, literatura da África, melhor dizendo, né? Sim, tá tudo bacana. Até mesmo o estojo, que no começo eu achei ele bem fraquinho, a gente pode considerar que sim, ele se casa com a temática, então até não tem muito problema, mas que ele é fraco, né? Enfim, o que se destaca realmente, claro, é a capa do livro, que está muito boa, é muito mesmo, sensacional. Inclusive, também ajuda a gente a fazer uma certa vista grossa, a capinha da revistinha, que também não está lá com grande inspiração. E o marcador de página, então, não vamos nem lembrar que eu não gostei daquela escolha de frase. Enfim, um ponto super forte aqui, um grande acerto da capa do livro, e os outros elementos mais ou menos. Portanto, para o conjunto, e também lembrando que o mimo dado aqui nesse mês é condizente, claro, com a proposta toda, né, porque está se destacando aqui em novembro a literatura africana, também é um bom mimo, gostei. Não é apenas contos, mas temos alguns textos por aqui, mas deve ser uma literatura interessante, com certeza. Portanto, para esse conjunto todo aqui que eu tenho em mãos, eu atribuo a seguinte nota: 4,5 asteriscos. Podia ser um pouquinho mais caprichado outros elementos, mas a capa do livro já salva tudo. E eu curti bastante. Bom, agora a gente tem que esperar quando que a próxima caixinha, a caixa azul, vai chegar aqui em casa, mas eu espero que dê tempo de eu mostrar o desempacotamento na próxima segunda-feira, também às 9 da noite. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo todo lado dicas de outras caixas que já abrimos dentro desses momentos de desempacotar as caixas da tag Experiências Literárias, tag Inéditos. O azul também, né? Tag Curadoria, não sei qual que eu vou colocar aqui do lado. Enfim, tchau.